Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2017. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registro a convocação do conselheiro substituto Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado à ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Para a pauta adiada, com a palavra o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O item 1 da pauta, processo 958-134, um agravo ao retorno de vista do conselheiro Gilberto Diniz. Conforme previamente disponibilizado, acompanho o voto do conselheiro relator Gilberto Diniz por seus próprios e jurídicos fundamentos, para manter inalterada a decisão recorrida. Conselheiro José Alves Viana. Isso foi suspeição. Conselheiro Drine Andrade. De acordo. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Então, fica aprovado o voto do relator com a suspeição declarada pelo conselheiro José Alves Viana. Com a palavra, a conselheira Drine Andrade, para relatar as pautas adiadas. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de pedir a retirada do processo 987.969, item 2 da pauta. Fica retirado de pauta. O item 3, estando presentes os pressupostos recursais, eu conheço do presente recurso. Conselheiro Sebastião Veste. Admito o recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da insignificância, eu dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, considerando regulares as contas prestadas pelo senhor Robson Rafael de Andrade e pela senhora Vera Lúcia Veloso, dirigentes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI de Bocaiúva, no exercício 2010, e, consequentemente, cancelando a multa aplicada aos gestores. Cumpridos os procedimentos legais, arquive-se os autos. Conselheiro Sebastião Veste. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com a relatora. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanha a relatora. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanha o relator. Fica aprovado o voto da relatora. Item 4. Estando presentes os pressupostos recursais, eu conheço do presente recurso. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. Uma vez que transcorreu o prazo de 5 anos entre a entrada do processo de aposentadoria no tribunal e a decisão que denegou o registro, eu conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão proferida pela segunda Câmara na sessão de 4/8/2015, nos autos do processo de aposentadoria de número 852.273, retornando os autos principais ao relator. Para a intimação pessoal da servidora beneficiária, senhora Maria Ramos, para que tome ciência das ilegalidades identificadas na concessão de sua aposentadoria, facultando-lhe a apresentação de documentos e informações que entender cabíveis. Cumpridos os procedimentos legais cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com a relatora. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também estou de acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanha o relator. Aprovado o voto da relatora. Com a palavra o conselheiro José Alves Viana para relatar a pauta adiada. É o número 5 da pauta. Processo 1.012.204, incidente de uniformização, jurisprudência. Preliminar de admissibilidade, preliminarmente manifesto favoravelmente ao conhecimento do presente incidente de uniformização de jurisprudência, haja vista a legitimidade da parte suscitante e por estar a matéria afeta a competência desta Corte de Contas.
Conselheiro Gilberto Diniz. Vou pedir vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. Para a pauta do dia, com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila. Pois não, senhor presidente, estimado procurador-geral, senhor secretário, senhores conselheiros, estimada conselheira Adriene Andrade. Senhor presidente, o primeiro processo é o de número 969-630, é um recurso ordinário, município de Belo Horizonte, processo referente a 879-620, edital de licitação do município de Belo Horizonte. A suspeição declarada do conselheiro José Alziana. Então, tendo sido ultrapassada a preliminar, ficando admitido o presente recurso na sessão plenária do dia 13/9/2017, eu passo ao exame do mérito. Nós vamos nos ater ao resumo. Perfeito. Por todo o exposto na fundamentação, não tendo o recorrente apresentado elementos suficientes e aptos a alterar o entendimento que culminou na aplicação das multas, voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida na sua integralidade. Intime o senhor recorrente por meio de seus procuradores, intime o senhor Murilo Campos Valadares, ex-secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, e Sebastião Espírito Santo de Castro, diretor jurídico da Sudecap, à época nos termos regimentais, para que no prazo de 30 dias contado da ciência dessa decisão, efetue e comprove o recolhimento do valor devido na forma prevista no caput do artigo 365 do Regimento Interno. Comprovado o recolhimento integral da multa, desquitação aos responsáveis, nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo o recolhimento da multa, cumpre-se o disposto no artigo 368 do Regimento. Ultimadas as providências cabíveis, arquivos os autos nos termos do artigo 176.1 do Regimento Interno. É como voto. Conselheira Adriene Andrade. Com relator. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Aqui nesse caso, uma suspeição declarada do conselheiro José Alziana. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, para manter coerência ao voto que eu proferia no exame do processo antecedente, eu acompanho em parte o voto do relator, negando provimento, mas apenas no que se refere às seguintes irregularidades e respectivas multas que ficam mantidas. Relativo ao item 2, multa de R$1.000, item 4, multa também de R$1.000, item 10, multa de R$5.000. Dou, então, provimento parcial ao recurso para afastar a irregularidade sobre o item 5, possibilidade de alteração quantitativa e qualitativa, sem a correspondente motivação e a respectiva multa de R$5.000. Embora reconheça que o edital tenha sido omisso quanto a não prever que deveria haver motivação para alteração quantitativa e qualitativa contratual, entendo que neste caso prevalece a lei sobre a cláusula editalícia, é dizer, qualquer alteração contratual deverá ser necessariamente motivada por imperativo legal, independentemente de no edital não constar tal exigência. O montante individual das multas aplicadas a cada um dos recorrentes passa, assim, a R$7.000. É o meu voto. Então, fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Gilberto Diniz. Antes de dar continuidade à votação, conselheiro Vanderlei Ávila, até para racionalizar a participação do conselheiro Hamilton Coelho, eu indago a Vossas Excelências a declaração de impedimento ou suspeição nos próximos processos. Não. Não, então eu vou, nesse caso, inverter. Senhor presidente, Pois não. eu teria um da extra pauta, não sei se seria momento oportuno de aclarar essa questão no processo que a conselheira Adriene Andrade vai trazer o embargo de declaração, a decisão Então vamos manter da Copasa. manter a ordem regulamentar. Com a palavra, o conselheiro Vanderlei Ávila. Próximo é o processo 986.597, um recurso ordinário recorrente ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Preliminar de admissibilidade.
Com fundamento no artigo 335 do Regimento Interno deste Tribunal, admito o recurso por ser próprio, possuindo legitimidade e interesse recursal ao Ministério Público de Contas. Considerando a disponibilização da decisão no Diário Oficial de Contas no dia 15/6/2016, é tempestivo o recurso apresentado no dia 29/6/2016, com observância do prazo legal e regimental, conforme consta da fundamentação. Conselheira Adriane Andrade. Admito. Conselheiro Sebastião Ovessi. Admito. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Fica admitido o recurso. Mérito. Por todo o exposto na fundamentação, decorridos, pois, aproximadamente 25 anos da ocorrência dos fatos que datam do exercício de 1992, à luz dos direitos fundamentais, a ampla defesa efetiva e ao contraditório substancial, bem como dos princípios da segurança jurídica, da racionalização administrativa, da duração razoável do processo, além da razoabilidade nos termos do artigo 5º, inciso 36, 54, 55, 78, combinado com o artigo 37-K, antes da Constituição da República, não se faz viável a devolução dos autos à unidade técnica para análise ou recálculo com posterior citação. Portanto, mantidas inalteradas as circunstâncias que levaram à decisão proferida pelo órgão recorrido, não se faz possível dar provimento do recurso, pelo que voto pelo não provimento do recurso, mantém-se a decisão recorrida em sua integralidade. Ultimadas as providências legais e regimentais cabíveis, intimem-se as partes, arquivos, os autos na forma do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Conselheira Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Sebastião Ovessi. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Sebastião Ovessi. O item 8 da pauta, processo 969081, recurso ordinário, recorrente a Jorge Elias Senhorinha. Preliminar de admissibilidade, diante do exposto em que pese extemporâneo, com êxito do recurso, por tratar unicamente de matéria de ordem pública, devendo esse tribunal homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa, consagrados no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Cidadã, preceitos caros ao Estado Democrático de Direito, analisar suficientemente a questão posta nos autos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Eu vou pedir vista. Vista concedida ao conselheiro José Alves Viana. O item seguinte, o 9, processo 980.449, recursos ordinários recorrentes Maria Cecília Marques Borges, Patrícia Silva, Paula de Freitas. Admissibilidade. Em sede de preliminar, com êxito do presente recurso, interposto em 15 de maio de 2016, tendo em vista a observância dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 327 e 335 da Resolução 1208 dessa Casa. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com relator. Fica admitido o recurso. No mérito, diante de todo o exposto, considerando que as razões recursais não elidiram a irregularidade apontada na denúncia 862-679, sob pelo desprovimento do recurso, mantendo em código a decisão anterior, proferida na sessão da segunda Câmara desta Casa, em 18 de fevereiro de 2016, por meio da qual foi imputada a multa às recorrentes Maria Cecília Marques Borges, prefeita à época, e Patrícia Silva Paula de Freitas, pregoeira e subscritora do edital, no valor de R$ 5.000, em timbres recorrentes os seus procurados, nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, 1 do Regimento da Casa. Cumpridas as exigências regulamentares, arquivos os autos até o do artigo 1764 do Regimento Interno da Casa. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com relator. Aprovado o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O item 10 da pauta, processo 898-691, recurso ordinário. Preliminar. Preliminarmente, com êxito do presente recurso, considerando que a parte é legítima, o recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos previstos na Lei Complementar 102/2008. Conselheiro José Alves Viana. Eu conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com relator. Conselheiro Sebastião Ovessi. De acordo. Fica admitido o recurso. No mérito, por todo exposto, em consonância com as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos de número 863-124, acordos e folha 319.
Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos, com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno deste Tribunal. Conselheiro José Lauziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriana Andrade. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Aprovado o voto do relator. O item 11 da pauta é processo 980.503, um recurso ordinário. Preliminarmente, conheço o presente recurso, considerando que a parte é legítima, o recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos previstos na Lei Complementar 102/2008. Conselheiro José Lauziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Conheço. Conselheira Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Admitido o recurso. Voto. Antes do exposto, em consonância com a manifestação da unidade técnica do provimento parcial recurso, devendo ser cancelada parte da restituição imposta ao recorrente na deliberação de folhas 68/69, proferida na prestação de contas do Legislativo Municipal de número 836.746, de R$ 10.209,24, para R$ 4.430,01, devidamente atualizado ante a dedução do 13º salário não pago ao recorrente, nos termos da fundamentação supra. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos, com fundamento no inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno desta Casa. Conselheiro José Lauziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Presidente, eu peço vista. Vista concedida ao conselheiro Vanderlei Ávila. Com a palavra o conselheiro José Lauziana. 12 da pauta, processo 833.220, eu peço a retirada de pauta. Fica retirado de pauta o processo 833.220. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz. Presidente, o processo 977.629, um recurso ordinário. Preliminar, eu conheço do recurso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Adriana Andrade. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Lauziana. De acordo. É admitido o recurso. No mérito, eu nego provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Ronaldo Rezende Ribeiro, ex-prefeito municipal de Oliveira, para manter incólume a decisão proferida pelo colegiado da primeira Câmara nos autos da representação 850.816, cumpram-se as disposições regimentais pertinentes, em especial as do artigo 365, bem como as medidas consignadas na Resolução 13 de 2013 e, ao final, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro José Lauziana. De acordo. Aprovado o voto do relator. Agora, para relatar o recurso ordinário 1.015.316. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Conheço. Lauziana. Admitido o recurso. No mérito, ante o exposto na fundamentação do voto, sou pelo não provimento do recurso ordinário, por entender que não ficou caracterizada a promoção pessoal de agentes públicos nas publicações realizadas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, conforme destacado pelo recorrente, pelo que fica mantida a decisão proferida pelo colegiado da primeira Câmara na sessão de 25 de abril deste ano, nos autos do processo administrativo 685965, na qual foi determinado o ressarcimento ao erário, devidamente atualizados, apenas dos valores relativos ao imposto de renda incidente sobre serviços prestados à Prefeitura, que não haviam sido recolhidos aos cofres municipais, totalizando o montante de R$ 5.300,31. Cumpram-se as disposições regimentais nos termos que constam aí no meu voto. E, ao final, arquivem-se os autos.
Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alziano. De acordo. Aprovado o voto do relator. Agora o processo 863.628, assunto administrativo, ato normativo que cuida do projeto de resolução que institui a Comissão Permanente de Processo Administrativo Punitivo e regulamenta o processo administrativo punitivo no âmbito do Tribunal de Contas. Então, senhor presidente, eu submeto à deliberação do plenário o texto consolidado que eu apresentei a vossas excelências, apenas alterando parte do artigo 17, atendendo uma manifestação que eu recebi hoje cedo no meu gabinete, do conselheiro Mauri Torres, que eu também já distribuía a nova redação do artigo 17, apenas para compatibilizar o prazo aí para recolhimento das multas e assim facilitar os serviços que são feitos pela Coordenadoria de Débito e Multa. Perfeito. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Conselheiro Mauri De Torres. acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alziano. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Agora, o último processo da minha pauta é o 951427, é um retorno de vista, uma consulta que foi relatada por Vossa Excelência. Eu vou pedir o adiamento Fica adiado. da apreciação desse processo. Fica adiado o processo 951427. Passa a relatar o processo minha pauta. É o assunto assunto administrativo, número 1.024.299. É uma promoção da Superintendência de Controle Externo relativa a remessas do SICOM. Também já fiz distribuir a Vossa Excelência toda a fundamentação do voto, vou me ater à parte dispositiva. Em face do exposto, acolho a manifestação da Superintendência de Controle Externo e voto pela concessão de prazo até 30 de novembro de 2017 aos prefeitos dos municípios de Araguari, Ipatinga, Luminárias, Machacales, Mar de Espanha, Piranga, Recreio, Rio Manso, São Francisco do Glória, Taquaraçu de Minas e aos gestores do Instituto de Previdência Municipal de Fronteira dos Vales e do Instituto de Previdência Municipal de Itacarambi, para que sejam regularizadas todas as remessas faltantes junto ao SICOM. Determino que a Diretoria de Tecnologia da Informação faça constar no SICOM a prorrogação do prazo até 30 de novembro de 2017 para que os gestores acima mencionados encaminhem as remessas faltantes. Os responsáveis deverão ser comunicados ainda via CRJ sobre a prorrogação do prazo concedida. Intime-se os responsáveis por DOC e por via postal para que sejam cientificados desta decisão, informando-os que deverão regularizar as remessas pelo SICOM até o dia 30 de novembro de 2017, bem como de que até essa data não sofrerão sanções pelo atraso do envio de informações. Por fim, encaminhe-se ao prefeito do município de São Francisco do Glória cópia do memorando 118/2017/SICOM, folha 66/67 verso, informando sobre a inviabilidade de encaminhamento das remessas de 2017 sem a regularização da situação relativa ao exercício de 2016, conforme memorando da Coordenadoria para Desenvolvimento do SICOM, folhas 66/67 verso. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com Vossa Excelência. Conselheira Adriane Andrade. Senhor presidente, eu estou de acordo e sugiro que seja estendido esse tratamento aos demais jurisdicionados que se tornarem inadimplentes relativamente ao SICOM, em qualquer um dos módulos de instrumentos, cabíveis somente até a data de 30 de 11 de 2017. Nesse caso específico aqui, conforme a fundamentação, são situações realmente excepcionais em que houve problemas relacionados à judicialização e à continuidade da gestão ou governança desses municípios. Mas neste caso, foi feito um levantamento, só aconteceu com esses municípios? Com esses municípios, exatamente. Aí, neste caso. Ok. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Então fica aprovado o voto do relator.
Esgotada a pauta, indago ao conselheiro Vanderlei Ávila se é matéria extra-pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro Adelina Andrade, matéria Tem, extra-pauta. senhor Por não, presidente. silêncio. Eu tenho embargo de declaração. Examinando os pressupostos de admissibilidade, eu conheço dos presentes embargos de declaração. Conselheiro Sebastião Veste. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Esse não é o da Copasa, não. Não. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Fica admitido. Nos termos de minha fundamentação, eu nego provimento ao recurso para manter a decisão embargada diante da inexistência de omissão e obscuridade e declaro os embargos como manifestamente protelatórios, tendo em vista que o objetivo rediscutir a matéria que já foi apreciada por 2 vezes nos autos, nos primeiros embargos e no recurso ordinário. Aplica ao embargante a teor do artigo 107, combinado com o inciso 11 do artigo 85 da Lei 102 de 2008, multa no valor de R$1.000, intime-se o embargante e seus procuradores e promovidas as medidas legais cabíveis e arquivos seus autos. Conselheiro Sebastião Com a Veste. relatora. Conselheiro Mauri Torres. Com relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto da relatora. Tenho também um outro embargo, que é este sim da Copasa. Examinando os pressupostos de admissibilidade, eu conheço dos presentes embargos de declaração. Conselheiro Sebastião Veste. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Nesse caso, senhor presidente, há uma declaração de suspeição nos autos principais que eu reafirmo também no exame desses embargos. Uma suspeição declarada pelo conselheiro Gilberto Diniz. Como voto, conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Isso. Fica admitido. Nos termos de minha fundamentação, eu nego provimento ao recurso para manter a decisão embargada diante da inexistência de contradição e erro material. Intime-se o embargante e seus procuradores, promovidas as medidas legais cabíveis e arquivos seus autos. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Nego provimento ao apelo. Conselheiro Vanderlei Com a Ávila. relatora. Então fica aprovado o voto da relatora com a suspeição declarada do conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Sebastião Veste, matéria extra-pauta? Tem uma promoção, Excelência. Pois não. Senhor presidente, senhor procurador-geral, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhoras e senhores. A Lei 13.254, 3 de janeiro de 2016, alterada pela medida provisória 753/2016, dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem ilícita não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, e instituiu o regime especial de regularização cambial e tributária. Para regularizar o recurso, a pessoa física ou jurídica sujeita-se ao pagamento de 15% sobre o montante total regularizado a título de imposto de renda, além da multa de 100% do valor pago em imposto de renda. A arrecadação da multa prevista no caput do artigo 8º da Lei 13.254/2016 foi compartilhada entre o Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal, o Fundo de Participação dos Municípios, bem como fundos constitucionais da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos termos definidos na Constituição. No exercício de 2016, os recursos ordinários da repatriação foram repassados ao Estado e aos municípios mineiros por meio do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, ao final do mês de dezembro. Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na 20ª Sessão Técnica Administrativa no ano de 2017, ocorrida em caráter ordinário no dia 16 de agosto de 2017, foi apresentada discussão sobre a exclusão em caráter excepcional dos recursos recebidos em 30 de dezembro de 2016 a título de FPM e que, após as discussões, o Pleno decidiu não considerar nos cálculos índices constitucionais e legais os recursos recebidos a título de FPM no dia 30 de 2 de 2016, solicito à Presidência que encaminhe à unidade técnica competente para a fiscalização das contas do Estado e dos municípios essa promoção, juntamente com a documentação anexa, para manifestação, tendo em vista que o FPA e o FPM constituem a base de cálculo para a aferição do cumprimento dos limites e índices constitucionais e legais. Já está recebida e será encaminhada conforme proposto.
Conselheiro Mauri Torres, matéria extra pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro José Alziano. Não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Conselheiro Vanderlei Ávila, matéria extra pauta. Conselheiro Milton Coelho. Não, senhor presidente. Indaga o doutor Daniel, se deseja fazer uso da palavra. Então, nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros Presente. substitutos. Pois não, senhor. O expediente do conselheiro Sebastião Ovésio, referente à autorização para ausentar-se do país nos termos do inciso 15 do artigo 25 do Regimento Interno, nos dias 3 a 6 e 23 a 30 de outubro de 2017. Conselheiro Vanderlei Ávila. Conselheiro Adriana Andrade. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conselheiro José Alves Viana. Conselheiro Gilberto Diniz. Então, fica autorizados nos termos em que requerido. Agora sim, nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 29ª sessão ordinária, a se realizar no dia 27 de setembro, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.